Oi, jovens, tudo bem? Alunos, a gente vai dar continuidade a mais uma aula não presencial. A aula de hoje eu até vim com a camisa, né? Pra gente dar brigada, Aracaju, capital, né? Dar brigada pela vida, pelo, pelo cuidado, né? Que a gente tem que ter nesse momento agora de pandemia, mas sobretudo por esse momento de esse novo normal e dessa abertura do comércio, né? Essa abertura das lojas, de algumas atividades que antes não eram essenciais. Eu entendo, assim, desculpa eu assim, eu sei que a aula deveria ser mais objetiva, mas eu creio que esse é um mecanismo, um meio, um espaço para a gente dialogar um pouco, né? Eu transmiti um pouco dos meus pensamentos, das minhas angústias, diria, reflexões sobre tudo isso que está passando conosco. Então, assim, veja só. Chega um momento que todo mundo já está agoniado, tá todo mundo querendo sair um pouco dessa rotina de isolamento social. Sei que muitos de vocês já iniciaram essa reabertura também, né? Essa própria reabertura de ir para as ruas. Mas, e por isso que eu vim com essa camisa de combate ao todo mundo contra o coronavírus, de amor, né? Aqui tendo a capital, Aracaju, mas é, estenda-se para todas as regiões do estado, principalmente, né? Para vocês, alunos. Então, como eu estava falando, tá todo mundo um pouco ansioso, já estressado com todo esse isolamento, né? Mas pelo menos as questões da educação, pessoal, mas ainda enquanto não tiver uma maneira segura de retornarmos, continuaremos assim. Continuaremos assim. Infelizmente, não é o que a gente mais gostaria, nós enquanto docentes, professores, né? Não é o que a gente mais gostaria, que a gente mais deseja a vocês, mas é o que temos. Graças ao bom Deus, nós temos ainda um meio digital para nos comunicar, né? Então, enquanto os setores começam a abrir, setores da sociedade produtiva, nós, que também somos uma parcela da sociedade e que produzimos conhecimento, produzimos saberes, produzimos o que é mais importante, a maior herança que um pai pode deixar para o filho, que é educação, que é conhecimento, que é reflexão sobre o conhecimento, sobre o saber. Por enquanto, temos isso. Por enquanto, graças a Deus, temos esse mecanismo para trocarmos ideias. E é isso. Fica um pouco da angústia, da vontade de se fazer presente, mas também a fé e a esperança, a certeza de que tudo isso vai passar e em breve estaremos juntos, ok? É nisso que confio. Mais do que um simples retorno, é um retornar com segurança, é um retornar para a vida, um retornar para prosseguirmos.
andarmos juntos, sem deixar ninguém para trás. Tudo bem, pessoal? Essa aula que eu tô mais, essa nova aula que eu vou fazer hoje, né? Que vocês estão vendo, vão ver, na verdade, é uma continuação da aula passada. Então continuará sendo uma aula unificada para os primeiros e segundos anos. Por que, professor? Você não separa em dois vídeos? Pelo seguinte, nós começamos agora a estudar o processo do futsal, ok? Não foi na aula passada? E nessa aula de hoje a gente vai ver, continuar estudando o esporte, né? O processo histórico do futsal. Eu não vou separar em dois vídeos, primeiro ano e segundo ano, ainda, pelo seguinte fator. O processo histórico do futsal é o mesmo. Seja o conteúdo no primeiro ano, segundo ano ou até mesmo no terceiro ano do ensino médio. O que vai modificar é a abordagem. E nesse momento de processo histórico não tem muito que se modificar em termos de abordagem para o primeiro e para o segundo ano. Quando a gente vai para o terceiro ano, a gente vai para uma perspectiva mais que eu posso até começar no segundo, mas eu abordo mais no terceiro ano. Uma perspectiva mais de organização, né, desportiva e vai. Mas primeiro e segundo ano eu gosto muito de trabalhar a parte histórica de maneira que possa parecer um pouco diferente, mas que exija uma contiguidade, ok? Quer dizer, uma convergência, uma união final sobre esse tema. Então, na aula passada eu falei sobre um pouco do processo histórico, né? Do que aquela dúvida crescente entre se o futsal, Brasil, Uruguai, Brasil, né? Enfim. E aí abordei para vocês que poderia ser, a depender do que você, né? Do seu olhar sobre o fato na história, né? Alguns podem ter um olhar mais primitivo, mais minucioso, diria mais pontual na questão do processo histórico, e aí vamos dizer que seria foi criado no Uruguai, nos seus primórdios. E outras pessoas podem ter um olhar mais na questão de desenvolvimento específico do esporte, propriamente dito. E aí vai dizer que seria no Brasil. Então temos uma balança aí com duas variáveis que fica nessa constante. Alguns historiadores do esporte vai dizer que o futsal, né, foi criado no Uruguai, e outros vão dizer que foi no Brasil. Vai depender do seu olhar sobre diferentes recortes temporais na história desse esporte. Agora, a aula de hoje é mais uma reflexão, né, sobre esses aspectos. Porque por mais, né, o que a gente tem que entender? Por mais que esteja esses dois olhares, mas esses dois olhares são válidos. Eu não posso excluir um em relação ao outro. Eu posso ter um olhar sobre o futsal que o outro pode ter outro olhar. Isso não quer dizer que está errado. Vai depender do olhar que você tem sobre esse fenômeno esportivo. Então, o primeiro ponto dessa aula é o seguinte. É isso. Ou vocês vão ter um olhar mais lá para trás, bem no início mesmo da história, ou seja, bem rudimentar ainda, e aí você vai dizer que realmente foi no Uruguai que foi feito o futsal. Mas se você buscar um olhar mais apurado, mais pulado para o viés mais da construção do esporte, da carimbada, assim, para vocês entenderem melhor, aí vocês vão dizer que foi no Brasil. Tudo bem? Eu estou falando isso sem falar na questão de puxar sardinha. Ah, eu sou brasileiro, vou puxar sardinha para o Brasil. Ah, eu sou uruguaio, vou puxar sardinha para o Uruguai. Acontece disso, mas
Não seria ideal, ok? Mas o que é que a gente vai também ver hoje agora, nessa aula, dando continuidade a essa questão do olhar, é uma coisa que é comum na história desse esporte. E vocês têm que entender muito bem isso aí. O que é comum da história desse esporte? É que esse esporte ele não nasceu do nada. Ele veio de um processo de esportivização de um outro esporte, na verdade. Ou seja, existia uma prática corporal, perdão, existia uma prática corporal que já foi realizada através de um esporte consolidado. Que esporte é esse, pessoal? Simples, o futebol de campo. Perdão, mais uma vez. Então, o futebol de campo, o futebol, simplesmente de futebol, ou se você for para os Estados Unidos, soccer, né? Aí se você perguntar o futebol, professor, se você perguntar futebol surgiu aonde? Inglaterra? Tenho minhas dúvidas, a depender do meu olhar. Tem uns estudos que dizem que pode ter lá no início surgir na China. Então, pessoal, veja só. O futsal, ele deriva da onde? De um outro esporte chamado futebol. Fute, pé, bola, bola no pé. Tá entendendo? Então o futsal já vem de uma derivação de outro grande esporte, que é o futebol. Então o futebol, ele deriva, perdão, o futsal ele deriva do futebol, porque o futebol, ele precisava ser praticado em espaços mais amplos, ou seja, um campo mais gigante, se é que você quer jogar realmente o futebol. E o futsal foi adaptado para espaços pequenos. Poxa, eu não tenho um campo de futebol. Como é que eu posso praticar algo semelhante ao, ao futebol, mas em um espaço pequeno, reduzido? Então, veja só. Eu tinha um esporte já consolidado, que era o futebol. Ok? E do futebol surgiu o meu interesse individual. E depois coletivo, de um grupo. Que diz o seguinte: eu não tenho um campo de futebol. Eu não tenho um campo de futebol, eu preciso de algo parecido com futebol que possa realizar em espaço pequeno. E aí surgiu uma adaptação do futebol que girou o futsal, que é um esporte praticado em espaço pequeno. Só que tem um problema. A bola de futebol ela é mais leve e ela quica demais. Então eu também precisaria de uma bola mais pesada e menor. Então, veja só. Eu tenho um esporte consolidado que é o futebol, com um espaço gigante, grande, com uma bola grande, mais leve e que quicava muito. E agora eu tenho uma prática corporal que eu recentemente inventei, que seria futuramente o futsal. E aí, essa bola não poderia ser mais uma bola gigante, grande, mais leve e que quicava bastante. Teria que ser uma bola mais compacta, né, mais pesada, e essa bola deveria quicar menos. E aí eles resolveram criar um modelo de bola menor, mais pesada e que realmente quicasse menos. Mas o que eu quero falar isso com vocês é que o futsal ele não derivou do nada. Ele veio de um grande esporte já consolidado, que é o futebol de campo, o soccer, na língua inglesa, que veio para a América Latina, seja no Uruguai, depende do seu olhar, ou no Brasil, e foi mais adaptado para pequenos espaços, para coisas mais, toques mais práticos, mais rápidos, mais ágeis, para atender um determinado público, uma determinada comunidade, que no caso foi a Associação Cristã de Moços. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje eu queria deixar bem claro isso. Vocês têm a possibilidade hoje de saber jogar futsal, porque teve um processo histórico derivado de outro esporte, né? Formação histórica derivada de um processo
de crescimento de uma prática corporal derivada de outro grande esporte que já existia, que é o futebol ou soccer na língua inglesa. Entendeu, pessoal? Isso é bom ficar bem claro para a gente não pensar que o futsal foi criado assim e do nada caiu o céu. Não. Você vê que é tudo um processo de desenvolvimento. Ok, pessoal? Eu desejo a vocês que essas aulas têm que ser bem curtas e objetivas, porque vocês têm que focar na aula e a gente não pode perder muito esse caráter de aprendizagem, né? Aprender a lição do aluno. Então, eu desejo a vocês bons estudos, dê uma lida melhor, vai na internet, vai no Google e pesquise um pouco sobre a história do futsal, curiosidades, né? Tem bastante coisa. Na próxima aula a gente vai tentar entrar. Eu vou tentar fazer ainda continuaremos com a aula unificada e a gente tentará ver um pouquinho mais sobre o futsal e tentar uma familiarização com esse esporte tão interessante e tão divulgado nas escolas, nos clubes, no nosso país. E hoje, no mundo inteiro. Mas como é que isso surgiu? Ok? Põe nos comentários aí como é que o futsal conseguiu ganhar tanta popularidade no Brasil. Melhor dizendo, por que o futsal conseguiu ter tanta popularidade nas escolas de nosso país? Por quê? Se você sabe, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você não sabe, pesquisa lá no Google que você vai achar a resposta e depois posta aqui para eu ficar sabendo. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Fique com Deus e sigamos. Que é isso que nos resta e a fé como motor de todos nós. Ok? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.